Olá, filhos de alguém! Estamos aqui com mais um episódio do Reset Crítico. E aqui temos alguns convidados hoje que vão aqui conversar com a gente, né, um pouquinho de cada coisa, uma mistura aqui, né, de algumas ideias. Então eu vou pedir que eles se apresentem pra gente, quem são eles, de onde eles vieram, o que eles fazem. Meu nome é Tainara, eu faço parte do Conselho de Cultura e eu sou produtora cultural também. E ultimamente só estou trabalhando com isso. Eu tenho uma empresa também, mas ela não está muito movimentada na questão de produção de eventos. Meu nome é Natan, eu escrevo, produzindo romance. Também faço parte do Conselho de Cultura e sou um mero trabalhador e também correspondente do jornal Nova Democracia. Ok, então gente, eu me chamo Douglas, eu estive aqui no episódio anterior, ou nos episódios atrás, e hoje eu estou aqui como entrevistador, então fui escolhido justamente porque eu conheço, esses dois personagens, essas duas figuras aqui da cidade. Então, bom, eu queria começar perguntando um pouco pro Natan, porque o Natan é escritor, Em 2021 ele publicou um livro chamado O Fim que Antecede a Eternidade, e ele também é conselheiro, municipal de cultura na setorial Livro, leitura e literatura. Exatamente. Então, eu queria perguntar um pouco pro Natan, do que se trata esse livro, e falar um pouco, porque eu vi que ele fala bastante sobre a filosofia brasileira e tudo mais. Então, como é que você descreveria o livro? Então, vou contextualizar um pouco, Ele foi escrito durante a pandemia, Eu demorei um pouco mais de 9 meses para escrever ele. Também corrigi o livro. E o título, O Fim que Antecede a Eternidade, é porque durante a pandemia eu percebi que haviam várias pesquisas, assim, que estavam saindo na internet e também livros, de filosofia que eu li, sobre uma tentativa de imortalizar o homem biologicamente, É um assunto meio atípico, Daí, então, como que estava no meio de uma pandemia, morreu mais de 700 mil pessoas no Brasil, eu achei, assim, um pouco, digamos assim, que uma proposta um pouco que é até inapropriada, você tentar uma imortalidade biológica numa crise, assim, humana, assim, sem precedentes, assim, eu acreditei que foi um pouco, digamos assim, prometeico, eu acho que eu vou usar essa palavra, assim, de heróico demais tentar isso numa crise humanitária, como foi a crise, a pandemia, e a partir dessa ideia eu comecei a escrever o livro, e fiz pesquisa, etc, acabei sabendo que no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, empresas como a Google, Apple e outras pesquisavam, e contratavam pesquisas através do cromossomo e dos telômeros para que houvesse uma tentativa de biologicamente criar um humano mais longevo ou imortalizar ele, E esse livro, ele parte de uma crítica eu acredito que seja um antropocentrismo, É uma crítica a esse tipo de coisa, Ele tem um lado meio biográfico, Vou tentar resumir aqui, mas vou passar algumas coisas. Ele tem um lado meio biográfico, porque na época aconteceu algumas coisas sensíveis na minha vida pessoal, Principalmente o falecimento do meu pai, e tem um lado meio biográfico, para contextualizar. E ele se passa com a ideia de um homem de meia idade que tinha o sonho de ser escritor e ele nunca conseguiu ser escritor na cidade dele e acaba estourando a pandemia, Ele foi ambientizado na pandemia e a partir dessa ambientização ele começa a ter reflexões sobre o passado dele, coisas que ele errou, sobre no caso a morte do pai do personagem, e acaba que ele trabalha num emprego que ele não queria e certas pessoas de certos setores acabam, da empresa que ele trabalha, investindo, a partir da pandemia e das mortes, em vez de uma conscientização humana para tentativa de acabar com as mortes da pandemia, mas eles tentam eternizar a humanidade. E ele começa a perceber que isso é ruim. Ele começa a divagar de como isso é ruim, porque ele percebe que, na verdade, quanto mais a sociedade se mantém viva, mais ela produz crises, Crises humanitárias de quanto é forma, E, basicamente, assim, para não falar o final do livro, ele é uma crítica a isso, E uma crise de meia-idade, Tem uma parte, assim, digamos, um pouco niilista no livro, por parte do protagonista,
Resumindo, seria isso. Você publicou ele em 2021, né? E a pandemia ainda se estendeu por mais um período. Assim, você acha que as perspectivas que aparecem no livro, elas correspondem ao que aconteceram posteriormente? Ou você acha que o livro, digamos assim, se desatualizou com o passar do tempo? Na verdade, ele... Dentro desse livro eu previ algumas coisas, eu diria assim, que foi uma previsão assim, porque quando eu escrevi ele, como eu estava nessa época de pandemia, analisei bastante, né, comportamentos assim, e um dos comportamentos que eu percebi, né, foi uma questão de deificação política, né, de certos políticos, né, que tinha na época, né, certos políticos que estavam no cenário da época, eles foram deificados, né, transformados deuses, né. E como eu sempre li sobre o Brasil, a gente tem uma história bem grande sobre a questão do messianismo, né, não sei se vocês são professores, sabem que é o messianismo, né, é uma questão assim, que na sociologia a gente sempre procura, um time de futebol, a gente sempre tem que ter um Pelé, a gente sempre tem que ter um Neymar, nunca é coletivizado. E isso também vai para o campo da política, a gente sempre tem que ter um Getúlio, a gente sempre tem que ter um Juscelino Kubitschek, nunca é uma visão coletiva, né, então a gente sempre tem a ideia de que a gente vai ter um Messias, um salvador da pátria. E eu analisei isso na pandemia e depois, dentro dessas pessoas que viam o Messias, existe uma previsão de uma espécie de histeria coletiva por esse político, no caso, né? A gente viu que no final da pandemia e no final das últimas eleições existiu uma certa histeria coletiva por um certo político, e dentro do livro essa perspectiva pelo menos se efetivou, né? Algumas coisas se desatualizaram, óbvio, porque o livro é de 2021, mas este caso, assim, por exemplo, não. Um exemplo para estar mais claro. Sim. Tu acha, assim, que, digamos, isso seria, digamos, uma forma de cegueira, assim? Um exemplo de uma cegueira passageira ou que vai continuar? Tem aquele livro tem aquele livro do Freud que é Psicanálise do Eu e das Massas, né? Acho que esse é o Psicanálise das Massas e do Eu. Que ele trata, né, sobre essa questão de que as massas encontram um líder, né? Com essa ideia de um grande pai, né? E elas intensificam os desejos delas mais íntimos naquela figura. E eu não acho que seja algo que seja passageiro. É histórico, né? No Brasil ele é uma questão histórica, né? Vários políticos tiveram essa ideia de os salvadores da pátria. A gente está dentro da nossa sociologia, né? Por exemplo, a gente teve a questão do contestado e de Canudos, né? Teve aqueles líderes religiosos, né? João Maria, etc., que foram assim vistos como messias daquele povo, né? E a gente tem essa tendência de acreditar em não só em figuras políticas, né, mas outras figuras que sejam salvadores da pátria. E esse é um tipo de visão que está muito intrínseca dentro dos brasileiros, e eles acabam levando isso para o âmbito da vida pessoal, né? Então eu acho que não vai acabar, acho que vai continuar em outras figuras, né? E enquanto a gente não tem uma visão de coletividade, né, na política, eu acredito que as pessoas vão sempre colocar no centro alguém com essa ideia de protagonismo que, na verdade, ele não existe, né? Acho que cada vez mais eles vão colocar o protagonismo em outras pessoas e evitar o protagonismo, e evitar a responsabilidade, né? E evitar... Eu acho que isso vai aumentar mesmo. Acho que seria um pouco também que o Bauman fala, né? Essa interação humana, você passa digamos assim, a desmitificar ela, né? Você pega ela e corta, fatia ela. E daí tu deixa individualista. Claro que isso já começa lá atrás, né? Mas isso, com a modernidade, ele vai se espalhando mais. Ele fala que a gente vivia, né, em comunidade, agora a gente passa a viver em rede. Sim. Eu peguei, quando eu fui analisar essa questão do messianismo, né, no Brasil, né, enquanto sociologia, eu li 2 livros, né, que foram muito importantes, que é um do Chacon, que é Deus é Brasileiro, que ele é um sociólogo, né, e ele explicando, assim, desde a dominação portuguesa, né, que ele já vê uma herança portuguesa, na verdade, né, porque quando o Dom Sebastião, em Portugal, ele trava uma guerra em Marrocos, ele acaba morrendo. Ele foi travar essa guerra em Portugal, ele acabou morrendo. E os portugueses não acreditaram que ele ia morrer. Que ele morreu, né? Eles acreditaram que ele ia voltar em algum momento para salvar e ser o chefe do reino de Portugal. Então existia essa ideia desse arquétipo de político que salvaria Portugal e transformaria Portugal em um grande reino. E aí também tem o Padre Vieira, que ele descreve também no livro dele A História do Futuro, que ele fala, né, que ele pega trechos bíblicos para dizer que o Portugal seria o 5º reino.
ele pega um trecho específico da Bíblia que ele diz que Portugal lideraria o mundo, né, com um determinado Messias político ou religioso, que seria um reino de 1000 anos de cristianismo. Então, e tem o outro livro da Maria Queiroz, que é Messianismo no Brasil, que ela fala sobre todo esse histórico e no mundo, né, de messianismo. Então, deixa claro que existe por mais que a gente viva numa época que eles chamam de secular, né, a gente ainda tem uma visão política muito ligada com a religião, né? Então, essa crítica, ela foi atual nesse sentido. Eu acho que quando a gente chegou nas vésperas da última eleição, até um pouco passando ela depois, a gente percebe que as manifestações que tiveram as pessoas no quartel e etc., é uma ligação totalmente religiosa e não secular do que é política, né? Então, por isso que acho que essa crítica se manteve, né? Uhum. Você, em algum momento, acha que esse livro hoje ele te trai? Porque quando você escreve o livro é como você tivesse colocado a criança no mundo, né? Eu comentei isso no episódio que eu participei. Você acha que o teu livro ele é fiel ao que você pensa hoje, ou ele já te trai em determinados aspectos? Eu acho que ele trai, porque ele é um livro... Porque um livro ele tem um contexto, né? Então, como eu escrevi ele numa época de tristeza da vida pessoal, né? Porque meu pai tinha falecido, ele tem um tom muito pessimista, né? E eu não acredito que eu seja uma pessoa... Claro, a realidade, ela é uma realidade dura, né? Ela é uma realidade triste. Então, muitas vezes a gente vê o mundo com um olhar um pouco pessimista. Mas eu não me acredito hoje numa pessoa pessimista. Eu acho que isso me traz nesse sentido. Porque esse livro ele tem um fim que eu diria que é um fim fatalista. Só que eu não acredito hoje numa vida com um final, digamos assim, sem solução. Eu acredito que a vida é algo que é necessário voltar até o fim. Só mostrar para o pessoal a capa do livro dele. E por acaso você tem trabalhado em alguma coisa atualmente relacionada à literatura? Você está escrevendo algum livro? Eu tenho vários projetos, mas a principal ideia é fazer uma segunda edição desse livro. Eu vou reestruturar ele completamente, né? Porque eu escrevi, como eu ia viajar para outro país na época, acabei morando em outro país por um tempo. Eu escrevi ele muito rápido, então eu não fiquei satisfeito com ele. Então a segunda edição acredito que hoje eu estou mais maduro, escrevi ele muito jovem. Eu terminei ele com 21, mas eu comecei ele com 20, né? E eu também não tinha maturidade literária, eu acho que para escrever ele ainda. E hoje em dia acho que tem um pouco mais. A edição serviu para construção dele agora, né? Sim. Então é necessária, né? Sim. Bom, agora passando as perguntas um pouco para Tainara. Tainara, assim, ou Thay, né, como a gente costuma chamar, que é melhor. Você, a gente sabe, participa de uma série de organizações culturais, né? Uhum. Você participa organizando ou participa como um participante comum, né? Uhum. Mas eu gostaria de saber um pouco da sua parte, o que você tem feito agora no que tange a participação, a organização, etc., a militância, e eu queria saber também quais os principais desafios que você percebe que os artistas enfrentam nas organizações em que você faz parte. Eu acho que os artistas, no geral, em Joinville, eles têm dificuldade porque eles não têm acesso à formação. Então, já entra numa questão que daí eles não têm também mercado de trabalho, né? Então, se a gente não tem formação, não tem mercado de trabalho, esses artistas, eles têm que sair de Joinville para exercer qualquer tipo de produção cultural, a não ser que eles se vinculem a esses movimentos, né? Que são mais orgânicos, coletivos, né? Espontâneos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... E no que você tem trabalhado? Eu tenho feito, eu estou no Conselho de Cultura agora. A gente está tentando trazer a formação gratuita, né? Então, e às vezes é acesso básico, né? Banheiro, água, né? Cobertura. Então, estou mais trabalhando nisso e, vejo que a galera também tem muita dificuldade de entender o que é produção cultural e o que é produção de eventos, né? Então, é bem diferente, né? Quando um evento de larga escala, assim, né? Ele já é um evento que ele é para o marketing, né? Ele não é tanto para produção cultural, ele não tem desenvolvimento econômico cultural. Ele tem desenvolvimento econômico, mas ele não tem desenvolvimento cultural, né? Não traz ações afirmativas para a comunidade, né? Então, ou seja, a gente já não tem formação, não tem mercado de trabalho e ainda não temos ações afirmativas, né? Então a dificuldade é essa, né? Uhum. Assim, vocês dois trabalham na área cultural, né? Vocês dois, um na parte da literatura, outro
na parte de produção cultural, de audiovisual, etc. E eu queria perguntar assim para vocês, como vocês enxergam o cenário cultural hoje da cidade de Joinville? Essa pergunta para os dois, tá? E quais são os principais méritos e deficiências do meio cultural da cidade de Joinville? Pode falar. Acesso aos espaços públicos, normalmente, assim, principalmente acesso a verbas culturais de incentivo, né? E porque a gente já não tem um mercado para trabalhar, formalizar essa renda, né, como artista. Então, como que a gente vai tirar renda se a gente não tem nenhum incentivo, né? Que deveria ser vindo do município pela lei, né? Então, é bem complicado. A gente não tem uma discussão assim com o poder público mesmo para estar desenvolvendo acessibilidade básica para os artistas, para as pessoas, né, para a comunidade. Eu acho que assim, o mérito, né, no caso, se existe algum, ele é mais dos produtores independentes. Os produtores independentes, né, eles são os que mais se esforçam, no caso. Por exemplo, eu sou um produtor independente, né, a Thay também é, e outras pessoas que a gente conhece também sabem. E o esforço é gigantesco para você produzir qualquer coisa, seja um livro, seja uma música, etc. Enquanto a cidade, ela não tem espaço. Não só os mecanismos, né, eles são completamente difíceis para você acessar, como a gente tem o SINDEC aqui, né, que é o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura, que tem dentro do SINDEC existe o FEMIC, né, que é para os editais, que é o dinheiro que vem para os editais de forma direta para os artistas, de forma indireta vem para o mecenato, que são as indústrias e empresas que financiam, no caso. E para você conseguir fazer um projeto que seja aprovado no SINDEC, ele é extremamente complexo e ele passa por várias etapas, né? E a gente não tem formação para conseguir ter capacidade para escrever um bom projeto, né? São pessoas que estão dentro desse meio há muitos anos, né? Que têm uma capacidade melhor para conseguir fazer esses projetos e acessar a verba do edital. Então acaba criando uma espécie de ciclo vicioso, né? De pessoas, de artistas que entendem como funciona toda a burocracia, o juridiquês, e acabam se privilegiando dessas verbas, né? E os artistas independentes, muitas vezes nem sabem que existe. Eu, por exemplo, não sabia que existia SINDEC até 3 anos, 4 anos atrás. Sim. E muitas pessoas que eu conheço que também escrevem, né, ou que são outros produtores culturais, não sabem que existe. Porque também não existe formação e não existe divulgação desses mecanismos, não é, Thaís? Isso. Sim, e os mecanismos, eles existem, né, e o acesso a eles fica muito nichado, porque as pessoas que também fazem avaliação desse edital de fomento, elas não estão capacitadas, infelizmente, né? Os artistas, eles não estão capacitados para acessar a verba, e as pessoas que estão avaliando, na minha opinião, também não têm capacitação, porque elas não entendem que um evento de larga escala não traz um desenvolvimento, né, cultural que seja orgânico, assim. Ele não vai fazer com que esses artistas menores acessem essa verba, né? Um evento de larga escala. Geralmente eles vão convidar pessoas de fora. Um dia desses eu estava voltando de uma viagem, né, e me deparei aqui na rodoviária de Joinville com um cartaz, com um texto falando, né, um foco nos turistas, falando sobre a cidade, e eu gostaria de ler ele para vocês, para ver o que vocês acham sobre esse texto, né. Ele dizia o seguinte, abre aspas: "Somos a capital nacional da dança, título concedido por realizarmos o maior festival de dança do mundo. Temos orgulho também de sediar a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única unidade fora da Rússia, e o Musicário, a Academia Filarmônica Brasileira. Joinville é a cidade natal de artistas contemporâneos reconhecidos internacionalmente, como Jones Machado e Luiz Henrique Schonk. Valorizamos a história e a memória de quem viveu aqui e de todos aqueles que continuam escrevendo a história da cidade. Os visitantes podem conhecê-las em nossos espaços culturais, como o Museu Nacional de Imigração e Colonização, o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville e Museu de Arte de Joinville. Encante-se conosco, explore Joinville que inspira emoção e arte." Fecha aspas. Eu queria perguntar para vocês, esse texto reflete o que é o atual estado da arte, né, da situação artística da cidade, e o que vocês acham
nesse marketing ao redor da produção cultural de Joinville que aparece aqui? Vocês acham que corresponde à realidade? Acho que corresponde a uma realidade em que a verba toda de incentivo cultural foi para esses locais, né? Mas não que esses locais tenham funcionamento para acesso da população, né? Mas é realmente um bom investimento em propaganda. Eu acho que ele reflete a realidade da cidade. Não no sentido de que a cidade seja culturalmente isso, mas de que ela só engrandece isso, né? No caso, existe um festival de dança, né? Um festival de dança. Existe o Bolshoi, existe esses museus, Instituto Juarez Machado. Instituto Juarez Machado, que é um artista que representa a burguesia da cidade, somente, só ela. Só que esses lugares não são acessíveis, né? Um ingresso para entrar no festival de dança, ele é inviável para uma pessoa que mora na Zona Sul, nas partes mais periféricas da cidade, que às vezes é totalmente inacessível. Uma vez eu fui no site e fui pesquisar, né? Acredito que vocês também já foram. Tinha ingressos que são os mais simples que estavam valendo R$110. Eu nunca pesquisei, porque eu nunca tive vontade de ir particularmente, mas já vi umas apresentações que são em espaços públicos aí, né, mas fica muito limitado a convidados, assim, e principalmente esses artistas que eles estão se apresentando, eles não recebem nada, né. A prefeitura deixou bem claro hoje na reunião, né, o poder público, no caso, o secretário de cultura estava lá, e ele falou justamente que a prefeitura, ela não paga artistas, ela não paga, ela não tem direito, ela não tem poder para pagar um artista, para fazer nenhuma palestra, nem nada, ela não faz esse tipo de contratação. E há mais de 13 anos. Há mais de 13 anos, né? Mas aí só com o apoio do Ministério Público, né? E da Fundação Cultural Catarinense, daí, né? Precisa da verba do Estado, no caso, daí para pagar os artistas. Porque o fundo de incentivo não é suficiente, né? Para fazer uma contratação de um artista, daí, no caso. Se posso continuar esse tema? Mas ele reflete uma questão, porque agora a gente teve uma polêmica aí na Câmara de Vereadores, que certos vereadores estavam comentando, né, que porque no último censo do IBGE, Santa Catarina foi o estado que mais veio migrantes, né? Isso. E veio migrantes, veio acho que mais de 505 mil de 2017 a 2022. 5%, né? Foi o estado que mais veio imigrantes. Então esse tema, ele incomodou muito as pessoas, muitos vereadores. E um dos principais incômodos é que teriam vindo muitas pessoas do norte, né? Muitas pessoas do Pará, né? E a gente não está falando de turista, a gente está falando de migrante, né? Porque constitucionalmente o direito de ir e vir se colocou, certo vereador colocou uma determinada proposta de barrar a migração, porque segundo ele isso ia... Segundo eles, os moradores de rua, eles são todas as pessoas que vêm de fora, né? Então... moradores de rua, estados, né? Pessoas que invadem terras e terrenos, etc. Aí agora saiu a pesquisa, finalmente, que mostra que não, que a gente produz, a gente é uma fábrica, assim, de precariedade, né? Acho que era 140, se eu posso estar errado no número, não notei aqui eles para verificar, se eu não me engano, dos moradores de ruas que eles fizeram as pesquisas, que eram mais de 500, se eu não me engano, 141 era só de Joinville. Aí os demais eram de estados como Paraná e Rio Grande do Sul. E essas pessoas também que vêm de fora, em primeiro lugar, se não me engano, é Rio Grande do Sul, das pessoas do Sul, no caso, né, as pessoas que migram para Joinville, majoritariamente são do Rio Grande do Sul e do Paraná. E em quarto lugar ficou o Pará. Em quarto lugar, veja bem. Bem atrás. Só que não é de hoje que, em primeiro lugar, os gaúchos e os paranaenses. Só que os gaúchos e os paraenses nunca incomodaram os vereadores. E eles já foram mão de obra barata para a indústria joinvilense, né? Essas grandes empresas de Joinville já foram mão de obra barata, eles já sofreram, ainda são, né? Ainda são, mas assim, agora a mão de obra barata da vez são os haitianos, os venezuelanos e os nordestinos e os nortistas. Só que nunca incomodou a Câmara de Vereadores.
E a gente nota porque nunca incomodou, a gente sabe muito bem. Eles Mas sabemos que eles incomoda. impulsionam a nossa economia, porque eles que estão vindo aqui aceitando os trabalhos, porque é muito complicado eles exigirem para uma população inteira que ela trabalhe no meio fabril de tecnologia, que é isso que acontece, né? Quando você não dá outro tipo de formação. Sim. E, assim, essas pessoas vindo para cá é exclusivo da propaganda que a cidade faz. Que ela faz a cidade perfeita, a cidade do emprego, a cidade do trabalho, a cidade anti-criminalidade, etc. E não só a cidade, né? O Estado faz uma propaganda massiva, né? Daí mostra as serras, etc. Certos lugares, tipo Urubicic, Neva, etc. As pessoas querem morar aqui. E pessoas que vêm de estados mais precários, elas vêm para cá e elas se tornam muitas vezes mão de obra barata. Nem estados mais precários, mas estados que estão fazendo essa propaganda de migração, porque, querendo ou não, aqui em Joinville, as pessoas que são daqui, elas querem ir embora daqui também, porque elas querem formação em humanidades, elas querem ter mais acesso, né? Então, por mais que aqui seja um polo industrial, ele faça propaganda para as pessoas virem para cá, as pessoas que estão aqui, elas também querem ir, e isso é um fenômeno da atualidade, né, que a gente está vendo, não só por causa da crise climática, mas justamente por causa do avanço tecnológico, né? Então fica muito mais fácil você influenciar as pessoas para elas mudarem a realidade delas, principalmente através de uma tela, né? Então isso vai ser cada vez mais frequente, né? Porque, né, a gente vive para responder as telas. Eu acho que essa questão ela reflete a propaganda que o Estado faz e a cidade faz. E quando as pessoas elas chegam aqui, tem todo o embate da multiculturalidade, né? Muitas pessoas acreditam, tem essa ideia que a gente estava falando antes sobre a ideia de uma cultura vigente de Santa Catarina, né? Ou de Joinville, de que é a cultura da cidade de Enxaimel, etc, etc. E quando certas pessoas veem que se embatem com cultura de outros lugares, elas querem que simplesmente que essas pessoas se vão daqui, saiam daqui. Né? E quando elas vieram para cá para construir suas vidas, né? Muitas vezes. Eu ia fazer uma colocação, mas só sobre isso que vocês estão falando. Esses dias eu comentei com alguém assim, não vou falar onde, mas comentei assim, eu queria fazer um grafite. Daí alguém já olhou assim, pichação, vai fazer pichação aqui em Joinville e tal. Então só para ter uma ideia de como que eles não perseguem, né? Não tem conhecimento sobre o que é a arte popular, né? Sim. E como eles perseguem, né? Qualquer manifestação possível, você só falou em fazer isso, né? Imagina as pessoas que vivem isso, né? Que são artistas, né? Que trabalham com grafite, né? Então, eu vim de Curitiba, por exemplo, lá é comum, né? Sendo na cidade, você vê os grafites. Na frente dessa escola, você vê os muros, né? E aqui só o fato de falar. As pessoas não entendem. Eu já coloco um muro e como se aquilo fosse um crime, né? Que a tag também, é o nome, é a garantia de que o nome dessa pessoa vai estar sendo visto por várias outras pessoas e ela não vai precisar acessar uma galeria para isso. Não vai precisar. Então, mas isso tem. Pode falar, tá? Desculpa. É isso, né? É só isso. Isso tem muito a ver com a ideia que eu estou falando sobre uma ideia de cultura vigente da cidade, né? Daquela ideia dos imigrantes, né? Que eu estava falando. Que uma vez eu estava conversando com o Douglas, ele falou uma questão que é verdade, né? Que os imigrantes, né, que tinham uma ligação com os alemães, com os suíços, uma coisa eles mantiveram na cidade da cultura alemã, que é esse sentimento de servilismo, né? E eu concordo com o Douglas, que o que é o servilismo alemão? Que vem desde o século XIX, essa ideia toda militarizada, né, que teve ali, e você ser ordeiro, você ser obediente, você cumprir horários. Então, quando vem alguém que sai dessa lógica de digamos assim, milico, que às vezes a cidade revela, é como se fosse um vadio, um vagabundo, um criminoso, né? Então a cidade ela gira tudo em torno da política disso, né? Por exemplo, o prefeito não vai na cidade para falar, o prefeito ou qualquer outro vereador, etc., não sai na rua para falar sobre política pública, não sai na rua para falar sobre fomento da cultura, ele sai para combater um fantasma do pichador, que não tem nessa cidade pouquíssima pichada. Ele sai na rua para combater a cidade infestada de morador de rua, sendo que, obviamente, esses problemas eles são estruturais, ele não é
alguém que decidiu hoje de manhã sair de outro estado para morar na rua. Ninguém sai de casa decidindo, eu vou mudar do Pará para Joinville para morar na rua. Acho que não faz diferença nenhuma, né? É uma ideia muito tosca se alguém pensa assim, desse tipo de coisa. Para praticar o vandalismo também, a pessoa tem que ter um histórico de coisas absurdas para alguém ir lá na casa dela pichar a casa dela, né? Porque isso aí não é vandalismo, é bem diferente. É isso que eu ia falar quando eu vim, já que vocês falaram em fomento à cultura, uma coisa que eu me assustei quando eu vim pra cá, não tô dizendo que é ruim certo, mas a cidade parece que chega às 10 horas, tá? Morre, né? Sim. Se não tem uma feirinha, né? Tipo uma feira assim de. Me corrija se eu estiver errado, né? Tipo uma feirinha assim que tenha artesanato, né? Ou cultura, comida. Né? E comida, isso. Nada que for. Feira tem, né? Mas daí é a do príncipe. Segue o script. Do príncipe daí já entra, né? Dificilmente vê, e provavelmente eles não cobram, né, pelos espaços, ou tem toda uma burocracia para você acessar como uma artista, ou como para você acessar as barracas, né? E é bem complicado. Então, seria melhor ver mesmo mais fomento de microempresas, pequenos negócios e pessoas que também às vezes não estão introduzidas no CNPJ, né? Que são CPF, pessoas físicas, e que ainda assim tem produção, tem venda e que deviam estar sendo valorizadas, né? Mas demanda que essa pessoa alugue uma loja para fazer, né? Uma feira mais abrangente seria melhor mesmo, né? E a nossa vila gastronômica ali, né? Esqueci o nome daquela rua da Vila Gastronômica, uma principal, que é próxima do batalhão. Aquela rua morreu. Se você passar, ela antigamente. Visconde de Toné. Visconde de Toné, quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, ela é uma rua extremamente movimentada, né? E é uma parte, assim, que ela é cobiçada pelas pessoas com uma diferente classe social, né? São pessoas, assim, geralmente mais ligadas a setores, digamos assim, da burguesia, classe média, da burguesia da cidade, e até aquela cidade, se você for passar lá 9 horas, está tudo fechado, porque não tem, as pessoas é difícil explicar o porquê, não é só um fator, né? Acredito que após a pandemia muitas pessoas acabaram falindo, né? Mas não é... A estatística já não era boa, já. Mas não é só isso também, né? Porque eu acho que vem também dessa cultura de vamos fazer ordem, todo mundo trabalha amanhã, não vamos fazer bagunça, que você fazer qualquer coisa que seja depois das 10 é considerado crime, né? Aqui na cidade, até mesmo na parte central. E até setores, tipo assim, de estudantes, assim, a parte que tinha os estudantes também morreram, né? A gente tinha a escola particular ali do Elias Moreira, ela também acabou falindo junto com a rua, né? A rua também é um lugar movimentado para estudantes, né? Getúlio Vargas. Assim, então, colocando em termos marxistas, assim, né? Vocês acham que muito desse marketing se deve a engrossar as fileiras do exército de reserva? Sim. Para quando o mercado precisar de mais trabalhador, ter ali para botar dentro da fábrica, né? Inclusive, só complementando o que você disse ali, né, do servilismo, isso aí tem fundamentação teórica, né? Sim. O Lukács, da Destruição da Razão, ele falava sobre esse servilismo alemão, que era extremamente problemático e teve consequências graves. Né? Então, assim, outra coisa que eu queria perguntar para vocês era sobre o CMPC, né? Vocês dois são conselheiros, eu fui conselheiro também, mas eu gostaria de que vocês explicassem para o pessoal de casa o que é o CMPC, para que ele serve, como tem sido a atuação de vocês lá e quais os principais desafios que vocês têm enfrentado no CMPC. Eu acho que a Tainara é conselheira mais tempo que eu, então ela tem mais experiência em explicar. Assim, o CMPC, ele trabalha tanto como fiscalizador, como desenvolvimento de políticas públicas mesmo. Então, por exemplo, para um patrimônio, a gente está discutindo hoje, né, isso, que para um espaço cultural ser privatizado, ele precisa ser passado à análise do CMPC, do Conselho de Cultura. Patrimônio material. Então, o Conselho ele serve para analisar tanto a parte do uso legislativo como o judiciário, de certa forma, né? Que é determinado em cima das produções culturais que vem essa verba, né, do fundo, que o FEMIC é uma coisa, né, e o fundo de cultura é outra, assim. Sim.
Então, o FEMIC está dentro do SINDEC, que também é um sistema de fomento e de desenvolvimento, né? Então, a gente trabalha com todas essas áreas, ou seja, a gente pode trabalhar diretamente com a Secretaria de Cultura. Então, esses conselhos, eles têm que estar paliativo, né? Metade do poder público, ou seja, funcionários da prefeitura, né, indicados, e metade tem que ser população. Só que não é isso que acontece. A maioria dos conselhos, eles não funcionam corretamente justamente porque a população não está presente. Então, o poder público analisa tudo sem consultar a população, né? E só depois passa para a população um esquete então aprova isso. Na construção, a população não é consultada, foi isso que aconteceu com o SINDEC. Né? Agora, para vir essas alterações na PL 196, né? Então, a gente está atuando diretamente com essas funções, né? Que naquela hora vocês estavam falando, né? Tem relação também com isso, né? Que estão falando. Aquela hora que vocês estavam falando assim, uma crítica, acho que era uma crítica, né? Você podia dar um exemplo, por exemplo, assim, quando um projeto cultural vem e como que ele é escolhido ou não, só um exemplo, né? Uhum. O Conselho de Cultura, ele fica responsável em definir quem vai avaliar os projetos. Mas, por exemplo, a gente não avalia. A gente determina as pessoas que vão avaliar. E geralmente o poder público traz esses nomes já indicados, mas a gente pode indicar, entende? Só que a gente não tem poder suficiente de voz lá dentro para estar indicando. Mas pela lei deveria ser indicação da população, né? Então acaba que a gente depende da manifestação popular para acessar as coisas, né? Porque só através do conselho da burocracia, não. Sim. Na parte do SINDEC, que é o mecanismo, né? O SINDEC é o mecanismo, o SINDEC é o mecanismo e o FEMIC, ele é a parte do incentivo através da verba, que ele vem dos editais. São coisas diferentes que a TAI comprou. E quando o FEMIC, né, que é o incentivo através da verba, ele vem pelo lado que é a parte direta, né, que hoje em dia é dividido em 50% para o artista, né, diretamente, e 50% para o mecenato, as indústrias. A parte direta você faz o projeto, que também já não é algo que é já simples. vem dos nossos impostos, né? 50%. Exatamente. E não é algo simples você fazer um projeto, como a gente colocou aqui, né? Que eu falei, tem todos uns trâmites para você fazer o projeto, e que as pessoas não têm expertise para, muitas vezes, as pessoas que são mais desconhecedoras dessa parte, não tem tudo a expertise para fazer um projeto. Mas quando ele vem através do mecenato, que as indústrias, é pior ainda. Que daí o artista ainda tem que implorar para a indústria pagar ele para fazer o projeto que já está aprovado. E tem que seguir as diretrizes que a indústria quer. Porque a indústria ela tem uma imagem a zelar, né? Ela quer zelar uma imagem e ela, digamos assim, por exemplo, já teve projetos aqui de filmes que foram, né, rechaçados, né? Um projeto de um filme documentário que ia tratar sobre a questão do nazismo na cidade, que a gente sabe que aqui na cidade tem vários casos, assim, acho que faz 3 ou 4 dias foi preso um cara em Vila Nova por apologia ao nazismo. Só recentemente, né, vamos colocar aqui. E não quer dizer que a cidade é uma cidade nazista, quer dizer que existe um histórico bem grande, né? Já teve as pessoas que trabalharam aqui no histórico da cidade, que foram encontrados artefatos nazistas na casa, etc. Né? Já foi desmantelado célula nazista. Ela foi perseguida, né, essa artista aí. Ela recebeu o verba do SINDEC para fazer um documentário sobre isso, e ela foi perseguida e boa parte do valor não recebeu. Né? Então, tipo assim, tirar do bolso para produzir porque já estava aprovado. Né? Essa questão do mecenato, ela é outro problema, né? Então, essa PL que ela está sendo colocada em pauta agora, ela quer colocar a divisão de forma totalmente diferente, vai colocar 80% para o mecenato. Então, seria uma verba. Mas, e não que os artistas vão ter que implorar pela verba, mas isso já é uma arquitetura deles para justamente para que essa verba já vá para projetos que eles já têm pré-determinados. Por exemplo, dentro do SINDEC, ele tem uma porcentagem para manutenção de patrimônio público. Então, eles já sabem que essa verba do mecenato eles querem aumentar, né? Porque justamente essa verba vai para os projetos que já contemplam essa tradição alemã, né? Então, vai dificultar mais ainda o artista acessar a verba, né? Então, é bem complicado. A gente teve filmes aqui em Joinville, né? Que às vezes os filmes eles custam muita grana para você financiar ele, né? E filmes assim que retratavam a questão
da cidade, a relação com o príncipe, só que o custeio desse filme é muito grande, então acaba que a divisão fica extremamente injusta, né? Então você pega um filme, ele custa, digamos, dando só um exemplo, um filme só custa 500 mil para fazer propaganda da cidade. Então, se todos aqueles artistas pequenos tinham projetos pequenos, como, por exemplo, eu escrevi um livro, ou, digamos, outra pessoa que quer escrever um CD de hip hop, essa pessoa, ela tem o seu direito de expressar sua cultura, né, de receber verba, né, porque ele é de imposto, ele é cerceado porque existem grandes empresas e grandes empresários que captam isso para os seus negócios. Produções, né? E propaganda, né? Porque muitas vezes esse dinheiro vai para propagandas como esse filme, que é um filme que romantiza certa ideia e visão que a gente tem da cidade, né, que corroboram com o cartaz que o Douglas leu ali há pouco, né, sobre a cidade, da cultura e tudo mais. Pegando esse gancho que vocês estavam falando, esse dia eu estava comentando uma pessoa, assim, né, eu perguntei para ela, sabia que, né, festival de dança acontecendo, né, tal, a maior escola de dança, né, tal. Daí eu peguei e comentei, sabia que essa escola de dança da Rússia, daí a pessoa ficou me olhando assim, pô, mas como que alguém, né, da Rússia está aqui em Santa Catarina, né? E como que vocês veem esse projeto também, assim, você acha que ele dá alcance também, assim, já que é tanto investido, você acha que ele dá alcance, assim, para projetos sociais, ou ele não tem esse alcance, assim? Você diz o Sindec? Dentro de tudo esse festival de dança, essas coisas que ocorrem aqui em Joinville também. Um pouco chega para os artistas. Chega assim, principalmente por essa forma do FREMIC mesmo, né? Que não é um mecenato. Daí os artistas conseguem acessar essa verba, e é importante a população estar presente nas escutas públicas antes desses editais serem lançados, porque daí ali a gente diz, esse dinheiro tem que ir para a formação, esse dinheiro tem que ir para pequenos movimentos, né? E não para um filme de R$1 milhão que vai pegar a verba inteira, né? Que muitas vezes é isso que pode acontecer, né? Que já foi tentado pela CID outros anos, né? Que nem ele comentou. A questão da FAI, que foi perseguida, ela foi um curta, né? Então não foi um grande investimento, né? Mas aí... Porque não segue o script da cidade, né? Como a gente falou, né? Então... esse é o problema da questão da ideologia, tá? Eu tô falando tudo que eu falo aqui, tô falando de pano de fundo, mas é ideologia. A cidade, ela tem um script, né? E isso que ela falou tem a ver com um determinado script, né? Ideologia que tem da cidade. Não que a cidade precise ser necessariamente isso, não é isso que eu quero dizer. É que existe um script da elite que a cidade seja isso, entendeu? Então, por que eles pegam todo não, né? Mas boa parte desse dinheiro para criar essa narrativa, né? E criar essa ideia de cidade, né? E isso... ele está entranhado em toda a nossa política, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma luta histórica aqui na cidade por um departamento público de humanidades que a gente não consegue efetivar de forma nenhuma, né? A gente pseudo abre, fecha, e vem dinheiro e não abre, né? E a gente tem até um manifesto sobre isso, né? A gente conseguiu. É isso que eu ia perguntar para vocês agora, assim, vocês escreveram um manifesto, né, que é intitulado Manifesto pela Cultura em Joinville, né, e vocês têm angariado, junto com outras pessoas do meio cultural, assinaturas de personalidades importantes e na sociedade em geral, né, pessoas como o Rodrigo Gornot, o padre Ivan Maceski, Robson Benta, Hernandes Reichenberg, etc. Beline Meurer. O Beline, uma série de pessoas da cidade já assinaram esse manifesto, né, e eu queria perguntar para vocês, assim, e para vocês também falarem um pouco para o público, do que se trata esse manifesto, o que ele sugere, o que ele está reivindicando, de fato. Primeiro, assim, posso falar? Claro. Primeiro, a questão do manifesto, né, ele veio denunciar essa questão da divisão injusta que estava acontecendo no Sindec, né, e que agora eles querem fazer uma divisão de 80% no mecenato e apenas 20% para os artistas de forma direta, né? Só que existe algo que a gente acrescentou ali, que é a questão do departamento público de humanidades. Só lembrando que também o escritor que tem mais visibilidade na cidade, né, que é o David Gonçalves, né, tem bastante livros dele por aí nas escolas, tudo, escreveu O Sol dos Trópicos. Ele também se formou no Paraná, né, não se formou em Joinville. Então, até mesmo o escritor que tem mais relevância dentro do meio literário de Joinville, ele não tem formação em Joinville, ele se formou em outros lugares. Complicado isso, ridículo, na verdade. Assim,
A minha posição é justamente de que isso é prejudicial até para a economia, né, que é algo que é tão dito, né? A economia sofre com a falta de diversificação, né? A gente pode sofrer uma dessa holandesa, né? Ficar só num único ramo e posteriormente a gente acabar, a partir das situações do mercado, não ter. Ou, por exemplo, acessei passei na faculdade, né, gratuita. Beleza, você está acessando a formação gratuita, porém, como você vai se manter em outra cidade, né, fora do teu núcleo familiar, né, e estabilidade financeira, e daí a pessoa se coloca em posições muitas vezes de fome ou de passar por serviços que na verdade nem querem dizer qual a formação dela, né, ou que submetam a pessoa a humilhação muitas vezes. Acho que isso tem muito a ver com uma questão também, assim, de que a gente não fala muito disso porque é uma questão um pouco complicada e triste, né? Mas ela traz um componente muito de, como que eu posso dizer, de insegurança, porque você sente que você não vai ter espaço para fazer aquilo que você ama, que você gosta, então você é resumido a fazer aquilo que a cidade requer que você seja. E obviamente que, como já repeti outras vezes, não existe nenhum problema em você trabalhar na indústria, ser um operário, etc., querer ser um CEO, etc. Só que se você é resumido a ser isso, você acaba que você não consegue potencializar aquilo que você ama, você se sente inseguro, né? Você tem uma vida forjada na depressão, basicamente. Na verdade, você trabalha para financiar a tua arte. Na verdade, você vai trabalhar daí na indústria para poder continuar. Às vezes, se você tem a oportunidade de não ter que só usar o seu dinheiro para manter a sua família, né? Sim. Daí você acaba usando para produção artística, né? Porque é isso que eu vejo meus amigos fazendo, né? Por exemplo, como acabou muito a questão da produção musical através de instrumentos, o pessoal da que utiliza os instrumentos foram para música eletrônica. E daí, porque as festas estão contratando músicos que produzem música eletrônica, mas não estão contratando músicos que tocam guitarra e que tem uma banda, né? Então, a gente vai se adaptando ao cenário, né? E o cenário é que não tem mercado de trabalho. Não tem mercado de trabalho, é diversidade, né? Ok. Agora, mudando um pouco, né, de foco, assim, eu sei que vocês dois são militantes, né? São militantes políticos, né? E bom, primeira pergunta é como vocês conciliam a atividade cultural de vocês com a militância, né? E eu queria fazer a provocação, né? Vale a pena militar? E qual o lugar da militância na política hoje? Não concilia. Você não tem como você ter uma carreira, a não ser que a sua carreira seja na militância, né? Então, daí você vai conseguir conciliar os dois, mas dificilmente, né? Se, por exemplo, você tem uma condição que você está trabalhando, infelizmente, na indústria, aqui em Joinville, dificilmente você vai conseguir estar inteirado para estar participando das manifestações populares, assim. Tu consegue acompanhar no máximo pelas redes sociais, eu sei que a gente se esforça para compartilhar o máximo de coisas que ajudem a galera, mas é pouco, né, infelizmente, né? É pouco, porque a manifestação demanda que as pessoas façam barulho, né? Estejam lá e através da internet fica difícil, né? É isso. Eu acho que quem se esforça acaba se esforçando de uma forma descomunal, né? Para participar da questão de conciliar, né, a militância com outras questões. Sei que várias pessoas fazem isso na cidade de Joinville, né? Não vou dizer várias, né? Algumas. Mas eu sei que quem faz a militância é um esforço descomunal, assim. Isso. Eu, por exemplo, quando eu faço, eu concilio estudo, trabalho e militância. E às vezes eu chego em casa exausto, mas como isso faz parte de mim, hoje em dia eu digo, faz parte de mim a militância, eu não me importo de ficar até a madrugada militando, etc., porque ela se torna um propósito, né? A partir do momento que você começa a militar, você sabe que a militância, falar militância de fato, falar com os trabalhadores... Sim, mas a vivência vive para isso. Exatamente, também conversar com os trabalhadores e saber entender e relatar o que acontece de injusto no dia a dia, você se torna outro tipo de sujeito. Sim. Você já não é mais um sujeito passivo na história. Por mais que você acredite... Constrói, né? Na construção daí, né? Sim. Por mais que você acredite que o que você faz é
pequeno, você, por exemplo, relatei tal injustiça, violência policial contra moradores de tal determinado bairro. Por mais que aquilo pareça pequeno, você é um sujeito prático na história. Você fez diferença. Você deixou, você deixou a sua casa e você movimentou o ambiente. Você fez que o mundo se movimentasse, que as pessoas soubessem de algo. Você já não é mais a mesma pessoa. E o mundo já não é mais o mesmo porque você se movimentou. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, né, já que vocês são jovens, né, e eu ia perguntar assim, será que 3 pontos, né? Jovem, política e militância, né? Como que um jovem hoje, né, como que ele se vê assim perante essa representatividade, a questão de eles se representarem? Como que vocês veem isso? É difícil entender uma representação assim, porque pra mim eu vejo assim que a representação não tá na minha tela do meu celular, entende? Claro que eu posso valorizar muito o trabalho dessas pessoas que estão ali, né, que chega a mim a informação, mas muitas vezes esse trabalho de militância, de construção no celular ali, só através dos vídeos, eu digo que é pouco, sabe? Eu digo, porque a gente tem que acessar pessoas, né? A gente tem que ir aos lugares, né? E essa normatização de que a gente vai resolver as coisas através das telas, assim, me tira um pouco da humanidade, assim, do aproximamento, e do que exige também a produção cultural, né? Porque é acolhimento, né? Então, tem bastante dificuldade com isso, assim. Vocês estão organizados em algum tipo de instituição? Vocês fazem parte de algum grupo? Eu sou correspondente do jornal A Nova Democracia, mas não é um partido, né? Ele é um jornal social-democrata, porque em alguns termos a gente não pode ter um jornal comunista ainda, mas ele é um jornal principalmente que reflete a luta de classes, né? Então ele é um jornal digamos assim, por mais que ele se diga social-democrata, digamos assim, que tem ideias marxistas, leninistas, maoístas, né? Então, eu faço parte da Rimas do Gueto também, que é um movimento de poesia e de rimas, de batalha. E eu tô há 2 anos, né, mas o movimento de hip hop, ele já existe em Joinville há 30, 40 anos, e eles estão tentando um tombamento como patrimônio imaterial, né, através do Estado, né, mas espero que aqui no município também venha alguma lei ajudando, né? E tô atuando nisso, né, no conselho e com o movimento de rimas, né? E daí ele é semanal, acontece segunda, sexta-feira e quarta-feira a cada 15 dias. Então tem vários movimentos de rima, de hip hop, vários MCs aqui da cidade, e são pessoas que, estão na construção cultural e valorizam, tipo, o conhecimento de uma forma que não é atravessado da forma que eu disse, assim, que não é o imediatismo da produção ali que vem pronto num vídeo, né? E que é assim, tipo, tu ter uma pesquisa artística, né? Tu ir atrás de... Então, essa galera é muito foda, muito foda. Inclusive a Gabi tá aqui comigo hoje, minha amiga, ela é MC de batalha e ela sempre tá me acompanhando desde o início que eu faço as gravações lá também. Trabalho com podcast e audiovisual, então acaba que a gente captura muito desses movimentos coletivos, né? Então, na verdade, a Thay está envolvida em tudo, né? Eu tento. Mas até quando a gente faz algumas coisas determinadas do jornal, ela ajuda a gente até na carona, ajuda a gente a descobrir coisas, é o detetive. Não, mas que nem tu falou, falando com as pessoas, né? Tu tá o tempo todo falando sobre o que você tá fazendo e sobre como as coisas deveriam mudar, que você faz a diferença, né? Então, não é só limitando o tempo de trabalho, né? Que nem eu falei. Fazer uma pergunta. Então, sobre isso que você está falando, você acha que falta uma base política hoje para sustentar esses grupos culturais? Nossa, falta uma base política, tu diz, tipo, não partidária ou... Pode ser partidária, mas... Educacional. Isso, educacional, cultural, né? Falta muito. Não tem. E todas que tem, voltadas para essas políticas, são de movimentos universitários de
faculdades privadas, né, que daí às vezes não representam o que nós da periferia queremos, né, que é acesso básico. Acho que nessa questão aí, eu penso assim, né, na minha visão, que a gente teve um grande movimento político em 2013, né, que teve as manifestações, né, que depois gerariam de forma assim, efeito dominó, o impeachment da Dilma, né. Eu acredito que aquele momento que as pessoas foram para a rua, teve pessoas de diversas visões partidárias e visões políticas, né? Teve anarquistas, tinham marxistas, tinham liberais, tinham neoliberais, tinham conservadores, infelizmente. E aquele momento que todo mundo foi para a rua e todo mundo se movimentou, talvez alguns com ideias muito interessantes, outros com ideias não tão interessantes, que ainda estão por aí, e teve manifestações que movimentaram mais de 1 milhão de pessoas na rua. Eu acredito, na minha visão particular, que a partir daquele momento que as pessoas se movimentaram politicamente e aquilo não gerou um efeito prático na realidade delas, o Brasil ele começou a se esvaziar politicamente no sentido de prática da coisa. Hoje a gente vê alguns movimentos na rua, mas as reivindicações que esses movimentos fazem, elas não são reivindicações verdadeiramente políticas, elas são reivindicações apolíticas, reivindicações que não querem política, elas querem abolir a política e serem autoritárias, né? As únicas manifestações que a gente não vê no Brasil são por movimentos totalitários, né? E acho que existe uma certa descrença, assim, e uma visão derrotista, assim, no povo brasileiro geral, né? Também nos jovens, de que e isso é triste, né? Porque o jovem, toda a história da humanidade, o próprio Sócrates, né, dizia que os jovens eram, né, a ponta da lança, né, de qualquer tipo de mudança. Então, se o jovem ele não acredita mais na mudança, se ele não faz nada prático para mudar a realidade, a gente é complicado. Mas isso é uma questão histórica, né? É uma questão de que as pessoas se movimentaram, muitas com um sentimento genuíno, não viram resultado. Mas a juventude é que tem que trazer a transformação, né? Com certeza. E é bem difícil quando a gente vê a juventude toda seguindo uma pessoa e não acreditando em si mesma, né? Quem dera essa síndrome de Messias fosse individual, né? Se entrasse um pouco no individualismo ali da pessoa. Então, gente, agora para finalizar, assim, a gente está indo para os finalmente. Vocês, como pessoas da área artística, têm algum conselho para quem, sabe, um jovem que está assistindo o podcast e gostaria de ingressar na área da cultura, como artista, como professor de filosofia, etc. Vocês têm algum conselho para essas pessoas? A produção cultural e a cultura é o feijão com arroz. Então, o Gilberto Gil, né, trouxe essa ideia de que a cultura ela tá em todos os lugares, né? Agora é uma versão nova, né, pela ONU, que veio também, que a cultura é definida por isso, e que a cultura ela vem do básico, assim. Então, se você quer iniciar com a produção cultural, você tem que começar com, de preferência, nada, assim. Só começar mesmo. Seja com galho, folha, barro, né? Eu acho que, eu diria que assim, não só a produção cultural, né, mas acho que quando a gente faz política, a gente também faz cultura, né? Eu diria, de certa forma. Então eu acredito que o exemplo básico é fazer mais ou menos, eu diria, o que a Thay faz, que eu acho interessante, que não que só ela faça, né, mas só dando exemplo, né, porque ela é minha amiga. Você tem uma associação no seu bairro, sei lá, associação do bairro Leopoldo III, sei lá. Vai na associação do seu bairro, vê o que está acontecendo lá, vê o que eles estão decidindo lá. Isso, do dia a dia, né? Saiba o que está acontecendo lá. E se você tem alguma pauta interessante, quero lutar por, sei lá, a gente estava até conversando sobre isso. Pô, eu sou fãzaço de moto, gosto de fazer de manobra de moto. Como que eu conseguiria pegar uma parte da cidade em que a polícia não me incomodasse? Como que eu conseguiria esse espaço para lutar por manobras radicais?
E Com segurança. Que é E não com... por exemplo, isso aqui. Segurança, certo? isso. Lógico. A gente não tá falando sobre aqui, né? Não colocar pessoas em risco, né? Sim. A gente fala assim, por exemplo, esses movimentos pequenos, às vezes eles são marginalizados, né? No caso da Thay, ela trabalha muito com arrimas e eles movimentos são marginalizados, mas através dela, esses movimentos conseguiram legitimidade, espaço, etc. Isso que eu quis dizer, né? Que você está presente nesses lugares pequenos, que parecem pequenos e que, tipo uma associação, ali acontece política. E ali o dia a dia da política é da população. Então, se você quer começar, eu acredito que os lugares que parecem ser pequenos são os mais importantes. Tipo, a produção cultural está no nosso dia a dia mesmo. Tudo é cultura, até, tipo, o trabalho doméstico é produção cultural. Então, o cuidado, né, ele entra como uma vertente da cultura também. Então, pedagogia, às vezes. Isso é produção cultural, enfim, trabalho doméstico, gente. É isso aí, a gente não fala sobre isso, né? O negócio daí é chocante até pra mim, porque eu tô descobrindo essas coisas recentemente, né? Isso não era muito difundido, assim, então... Culinária, principalmente. O cuidado. Sim. O cuidado. Então, aqui é tradição já, né, no podcast, né, nos últimos episódios, a gente fala pelo menos uma frase, né, e indicar alguma produção cultural que vocês acham importante, né, que o pessoal de casa tem acesso, né. Então, uma frase e a indicação de alguma produção cultural, livro, filme, música, qualquer produção. Acho que tem duas frases. Uma frase que provavelmente não é dessa pessoa, mas esse MC, ele trouxe essa frase esses dias, e ele é um MC muito foda, ele tá nas batalhas há muito tempo já também, e ele falou que você falou pra uma criança que tava batalhando, né, que você muda o mundo e você não deixa o mundo te mudar, né, falou isso, acho que essa frase, e que realmente que a mudança o ideal da unificação, eu acredito que ele só vai vir com a reparação do que a gente tem como definição física das coisas, né? Então, eu vi essa frase esses dias numa pesquisa de universidade não tô lembrando agora, mas ele é um físico, né? Ele é um professor de física do Alasca, perdão, e ele falou que realmente talvez a unidade, a coletividade, ela só vinha quando a gente tenha uma reparação da fundamentação da física, né, uma mudança, né, nos paradigmas, assim, do que a gente tem ideia por embasamento, né, teórico, né, físico. Vai falar algum filme? Não. Tá. Uma frase, um filme e um livro, né? Não, é uma produção cultural qualquer, pode ser livro, filme... Eu vou falar um filme, um livro e duas frases. Vou encher a linguiça aqui. Ótimo. O meu livro favorito, porque eu acho que ele é muito bem escrito, a gente lê poucas coisas produzidas no Brasil, que é um livro de um filósofo brasileiro que é Matias Aires, que é Reflexões sobre a Vaidade do Homem. É bem curtinho, ele é um livro bem antigo, ele é bem interessante, ele é bem escrito, assim. E um filme que eu não gosto muito de filme, mas eu gosto de alguns. Filhos do Paraíso, 1997. Esse filme é muito bom, recomendo, é um filme iraniano. E as frases, eu gosto muito de uma frase da Rosa Luxemburgo, que é: aquele que não se movimenta não sente as correntes que lhe prendem. Essa frase eu acho muito boa, e gosto de um ditado palestino que é: se viver e morrer são a mesma coisa, lutamos. Muito bem. Eu quero falar um livro também. Ótimo. Tem um livro que eu acho que ele é muito legal para a questão de você não se apegar a influências, né? Que é Dogma e Ritual, do Eliphas Levi. E ele é bom para influências, assim, para realmente você trazer o teu pensamento crítico e se tornar um indivíduo que se coloque como Messias, né? Que nem vocês estão. Certo. E agora, vocês, assim, a gente vai dar um espaço aí, vocês têm algum recado para dar a partir da militância de vocês, a partir da produção cultural, etc. Vocês estão livres aí para dar um recado para o público? Gente, tomem o poder de tudo, dos conselhos,
das cadeiras, de tudo que vocês puderem. Só ocupem os espaços, tomem os poderes dessas pessoas, porque elas não estão fazendo o trabalho delas, por favor. E quero recomendar também o Rimas do Gueto, o Ponto da Rimas e a Batalha do Pé. Todos eles têm canal no YouTube, então vocês podem acompanhar as batalhas que acontecem lá semanais. Qual que é o nome do canal? Tem o Rimas do Gueto, tem o Ponto das Rimas. Ele tá sem canal ainda. Eles estão sem canal? Tá, então é o Rimas, mas eles têm os vídeos antigos, daí é o Ponto das Rimas, o Rimas do Gueto, não? Tem a Rimas do Gueto, tem a Batalhas do Pé. Rimas do Gueto, então Batalha do Pé, porque eles apagaram o canal pelo jeito, então. E alguma coisa da Tira. Isso, e Batalha da Temicida, são todas batalhas de Joinville que são gravadas, né? Eu queria pedir pra galera, principalmente, assinar o nosso manifesto, né? Isso. Assinar o nosso manifesto. E tem uma questão aqui que não foi colocada, né, mas eu vou colocar porque eu acho que é uma questão moral, eu concordo com isso, que é a última coisa que eu queria falar, que tem um judeu brasileiro que ele se identifica como judeu principalmente porque a questão se dá muito para ele, que é o Breno Altman, que ele fala que a questão palestina na nossa época é a régua moral de todo mundo, então a gente está vivendo um genocídio televisado. E isso é muito triste para a humanidade, eu queria colocar assim nesse sentido, porque isso diz respeito a todos nós, né? É uma questão de humanidade. Hoje, no dia que isso foi gravado, 5 jornalistas palestinos foram mortos, e enquanto a equipe de resgate resgatava esses jornalistas, um jato de Israel, ou um drone, não sei, bombardeou novamente a equipe de resgate ao vivo em televisão. Então, eu queria dizer que todas as pessoas que acreditam em alguma ideia humanista deveriam, neste momento, se levantar e pedir para que os seus políticos e governadores fizessem alguma coisa a respeito e pedissem para que o Brasil quebrasse relações com Israel, porque a gente não pode aceitar como seres humanos ver e aceitar o genocídio. Eu concordo totalmente com o Natan e que realmente a gente é a primeira vez na história que a gente tem informações sendo passadas nessa velocidade e a gente já teve outros momentos na história em que o fascismo e o genocídio ele foi combatido por diversas nações, né? Então cabe a nós, né, e a todos se manifestar sobre isso e que realmente a gente pode estar enviando pessoas, a gente pode estar fazendo algo, né? Tanto que em outras ocasiões, que nem no nazismo, foi enviado tropas para estar lidando com isso. E então a gente precisa pressionar para dar seguimento a isso para o Estado de Israel, né, sair do que ele está fazendo, né? Eu acho que assim, só para terminar aqui, né, que eu ia falar. Quando a gente assiste essas coisas na televisão, a gente tem que entender que as imagens que a gente vê das câmeras, aquelas imagens em preto e branco, e a gente vê uma nuvem de fumaça, não é só uma imagem em preto e branco e uma nuvem de fumaça. É uma família, é uma criança, é uma mãe que morreu. E eu acho que as telas, como a Thay estava falando, elas mudaram a nossa percepção do que é a dignidade, do que é a vida. E a gente não pode se deixar levar por acreditar e pensar que sempre foi assim, ou que a gente não pode fazer nada. A gente não pode pensar assim. A gente deve fazer algo. Não são só imagens, são pessoas ali. Sim. Bom, a gente já vai finalizando, né? Natan, você quer mostrar para o público o seu livro? Como é que faz para o público comprar o seu livro? Então, existe aí um problema, né? Como eu disse, quando eu publiquei esse livro, eu acabei indo para outro país, ficando para fora, morando um pouco, né? E eu fiz uma publicação muito pequena, poucas tiragens desse livro, mas agora eu estou fazendo a segunda edição. E quando eu fazer essa segunda edição, que eu vou mudar muitas coisas dele, eu vou disponibilizar aí. Eu não sei nem se eu vou vender ele, tá? Eu não sei porquê, mas eu não consigo vender livros. Eu acho errado vender livros e eu não sei porquê. Assim você nunca vai ser o Stephen King. Você nunca vai ser o eu não consigo vender livros. Talvez eu venda ele para financiar. Ouve este livro. Talvez eu venda eles para financiar outras coisas, mas eu não tenho essa prática de venda de livros. Por que eu vou dizer isso? Vou dizer porque quando eu era muito novo, e ainda sou novo, né, eu não conseguia comprar livros. Então eu acho internamente que é muito complicado. O Brasil tem um acesso a livros muito difícil. E então eu vou disponibilizar pelo menos o PDF dele online para todo mundo que comprou a sua segunda edição, para todo mundo que quiser ler. Valeu. Ok. Então, bora finalizar.
E fazer um convite ao pessoal das rimas lá. Pra eles virem no podcast aí. Pessoal que aí, que tá eu pedi pra ela fazer uma rima pra nós, né, do Reset Crítico, mas eu... Tem que chamar aqui, ó. Próxima, né? Vai vir. Evento que tiver um convite, aí eu faço O convite tá feito, né? Daí vocês vêm pra entrevistar ele junto, né? O pessoal da Eu vou rima. ficar ali daí. Que nem Aí ele, eu vou ficar ali. Ele, o último podcast, eu entrevistei ele, daí agora ele Isso, mas você me tá ajudando a apresentar. Você ajuda a apresentar. Né? Mas é isso, convidamos o pessoal, né, pra vir assistir, né, esse e mais os próximos, né, que terá aí o Reset Crítico. E a gente tá aí trazendo conteúdo novo e de uma forma diferente aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.